Olá, sou o professor Máximo Di Felice da Universidade de São Paulo e do Centro Internacional de Pesquisa Atopos. Analisaremos neste vídeo a história da conectividade. Quando nós falamos da internet, da web, nós temos no sentido comum a percepção que seja um novo tipo de forma de comunicação. Mas para entender como, de fato, esta nova arquitetura da informação seja qualitativamente diferente das comunicações anteriores, é necessário brevemente conhecer um pouco a história da evolução da mídia para poder melhor identificar como, de fato, a internet é uma grande revolução qualitativa na maneira de comunicar e na maneira também de produzir e compartilhar informações. Muito diferente da lógica tradicional da mídia. Tanto é que há diversos autores que defendem a ideia que, em um contexto de hiperconectividade, o conceito de mídia seja já um conceito obsoleto. Portanto, neste primeiro vídeo, analisaremos como se passa a uma transformação na história da comunicação e como a internet se constitui como uma enésima transformação. Historicamente, nós temos 4 grandes revoluções comunicativas na história da humanidade. É claro que cada uma destas revoluções inclui outras subtransformações, mas, de uma maneira muito sintética, podemos identificar uma primeira grande revolução na passagem da oralidade para a escrita, com a invenção do alfabeto, que acontece no Ocidente no 4º milênio a.C. e que tem o seu momento principal com a invenção do alfabeto greco, que é o alfabeto fonético, que misturava com sons e signos para harmonizar uma quantidade enorme de conteúdo. Uma segunda revolução a temos quase 200, quase muitos tempos depois. Uma segunda revolução a temos muito tempo depois, na época já do fim da Idade Média e do começo da Renascença, no século XV, com a revolução da tipografia e, portanto, com o advento de uma tecnologia capaz de reproduzir em pouquíssimo tempo, automaticamente, páginas de livros. Será esta uma grande revolução no Ocidente, dentro da história da comunicação humana, porque isso permitirá o surgimento do objeto livro, como conhecemos hoje, e o surgimento também daquilo que Marshall McLuhan definia o homem tipográfico, isto é, o homem que conhece o mundo através da leitura, se apropria do mundo através da leitura e, portanto, é um homem que passa a abstrair as realidades e a pensar a transformação por meio desse processo de leitura e de abstração. Mas será, sobretudo, a tecnologia que inventa o sujeito moderno. O sujeito fazedor do seu destino, o sujeito que se emancipa do seu grupo perché adquire informações autonomamente através da leitura e, portanto, indipendentemente do seu origem, da sua casta ou, sucessivamente, classe social de pertencimento, ele poderá conhecer o mundo através da leitura que acontecia em um momento de introspeção e, portanto, in un momento di isolamento do indivíduo. Uma terceira grande revolução será a revolução ligada ao advento da eletricidade, ligada com a revolução industrial e, portanto, no final do século, no começo e na metade do século XIX, e estará ligada à invenção da mídia de massa, o rádio, o cinema, a fotografia e sucessivamente a disseminação da TV, mas também a tipografia, todos aquele conjunto de mídia que passarão a produzir uma grande quantidade de conteúdo e a criar aquela que foi chamada de esfera pública, ou seja, as esferas públicas nacionais, que eram esses espaços no interior dos quais, através
a disseminação do conteúdo dessas mídias, a população de um país inteiro recebia as mesmas informações e podia, portanto, participar de um mesmo conteúdo, opinando sobre este conteúdo e, sobretudo, também criando debate, conflitos de ideias que caracterizará a forma de organização da democracia moderna e o surgimento da sociedade e da opinião pública. Isto entre o século XIX e o século XX, e, portanto, in pleno processo di rivoluzione industriale. Somente na quarta grande rivoluzione che tem o aparecimento da internet, che come veremo sarà un processo di trasformazione molto differente e distinto das anteriores, perché creerà una rete di comunicazione mondiale no interior da qual circulam não somente todas as informações, mas também é possível produzir conteúdo. E, portanto, cria uma verdadeira transformação na arquitetura da informação. Da oralidade até a mídia de massa, a arquitetura da informação adquire um formato que é chamado disseminativo, ou seja, o conteúdo é emitido por uma mídia, o conteúdo por um canal de emissão, e é distribuído por esse canal até aos receptores, ao público. E, portanto, há sempre uma fonte que cria um conteúdo ou passa através de uma mídia por canais que chega a alcançar um público. Esse processo disseminativo marca toda a história da comunicação, do teatro até a TV. O modelo é o mesmo, é aquele que é chamado de comunicação frontal. Uma própria aula é uma comunicação frontal. Há sempre um espetáculo, há sempre um emissor e um público que assiste. Ovviamente o público nunca é passivo, o público é chamado a interpretar o conteúdo, é chamado a criticar o conteúdo e pode, ovviamente, aplaudir ou vaiar. Toda a forma da opinião pública é basada nesta possibilidade do público poder comentar, concordar ou discordar com os conteúdos emitidos. Mas há uma regra básica. Esta comunicação acontece somente se há uma separação identitária entre quem emite a mensagem, o emissor, e que é apenas um receptor. Toda a história da comunicação, até a forma da mídia de massa, separa a sociedade entre poucos emissores e o público que é receptor, que significa que o público não pode produzir conteúdo, não intervém na produção do conteúdo. Quando nós assistimos a um programa da TV, nós não podemos mudar o conteúdo. Nós podemos gostar ou não do programa, podemos mudar de canal, mas não recebemos esse conteúdo e não podemos interferir nele. Então, todos os diversos modelos comunicativos, disseminativos, da o modelo tradicional da bala mágica ou até o modelo construído por Lazarsfeld, baseado em duas fases diferentes, nós temos uma continuidade, uma narração desse processo de comunicação que vai desde a oralidade, desde o teatro e chega até a TV. A internet cria uma nova arquitetura informativa, che è un'architettura non mais disseminativa, basata in un processo che produce conteúdo e attraverso di canali o dissemina, ma è basata in una rete di produzioni di conteúdo, onde cada ponto da rete produz o conteúdo autonomamente e o põe in circolo. Esta grande trasformação tem uma origem histórica muito conhecida, che è un'origine militare. A prima rede che criò a ARPANET, prima forma di rete militare nordamericana, che fu creata esattamente per pensare un modello militare di difesa che fosse capace di rispondere in caso di attacchi nucleari. Estamos in 1961-62, durante a crise dos mísseis, em pleno conflitto entre Cuba e Estados Unidos, quando a União Soviética põe armas com testate nucleares em Cuba, depois do ataque, da invasão que tinha acontecido em 61,
E nesse momento, ovviamente, o mundo alcança uma possibilidade muito próxima de um conflito nucleare. A característica do conflito nucleare era que o primeiro dos dois grandes blocos nucleares, os Estados Unidos e a União Soviética, que começasse o ataque, teria ganhado a guerra porque a destruição era tamanha que nenhum país conseguiria depois responder a este ataque. Portanto, o Pentágono comissiona uma pesquisa para criar um sistema comunicativo que, mesmo se atingido em mais partes, conseguisse produzir uma risposta em caso de ataque nucleare. E aí foram apresentados differenti modelli. Un primo modello, uma rete di pontos centralizadas, che continuava sendo vulnerável, perché era sufficiente che se era atingido o centro, che a rete desaparecia. Un altro modello di rete descentralizada, che era mais seguro, ma ainda vulnerável, perché havia diversos hubs, diversos pontos che disseminava a rete. Ma il modello che ganhou fu il modello creato por Paul Baran, che è un modello di una rete distribuita, che fundò ARPANET e che fundò successivamente con a utilizzazione per le università e portanto per uso civis, il primo modello da internet. Qual è la caratteristica di questa rete? È che cada ponto possui tutte le informazioni e portanto potrà sempre ripassarla al punto più prossimo. E portanto è un modello basato in puntos definidos hologrammáticos, in punto che possui no seu interno todas as informações da rede. E portanto não é um sistema separados em elementos diferentes que interagem entre si, ma è di fatto un tipo di complessidade, di ipercomplessidade, na qual cada singolo punto possui todas as informações. Portanto, nós temos o surgimento de uma nova arquitetura da informação que fundará, depois com o uso primeiro nas universidades, depois civis, uma nova arquitetura de comunicação que será conhecida como internet e que é caracterizada para uma comunicação em rede, onde cada elemento não somente possui todas as informações, mas cada elemento pode produzir as informações e pôr-la em círculo, podendo alcançar toda a rede. E, portanto, é um modelo que não é basado no trasferimento, na transferência de informações, mas em um processo de uma arquitetura que se configura como um habitat, como um ecossistema, no interior do qual cada elemento é ao mesmo tempo produzido pela rede e ao mesmo tempo ele também por ele possível alterar e influenciar a rede. E, portanto, é um modelo que inaugura o fim da comunicação unidirecional e da lógica do espetáculo, na qual havia emissores e receptores, mídia e público. Para ter uma ideia, nesta slide vocês podem ver claramente, até de uma maneira visível, na esquerda os modelos principais, modelo de disseminação próprio da comunicação de massa, e do outro lado uma imagem de uma forma de visualização de rede de um software chamado Gephi, que mostra relações de comunidades diferentes no social network sobre determinados assuntos. É visível claramente a grande transformação qualitativa da própria arquitetura e do sentido mesmo do comunicar. Então, com o surgimento da internet, nós temos uma evolução da história da conectividade, o começo de uma história da conectividade. Os modelos anteriores, o modelo da disseminação da oralidade, da escrita, da tipografia e da mídia de massa, já exprimia uma evolução na quantidade de informações distribuídas e na velocidade desse processo. A cada uma dessas revoluções nós temos um incremento do público alcançado e uma velocidade também maior do acesso, de disseminação de conteúdo. Agora, com a evolução da internet, nós temos outro tipo de evolução, que é uma evolução dos níveis de conectividade. Veremos agora na evolução
a passagem da primeira forma de internet, a internet 1.0, para um outro tipo de internet, a internet da banda larga, a internet 2.0, e veremo sucessivamente o surgimento de outras redes, a internet das coisas, a internet dos data, dos big data, e a internet of everything, isto é, a internet de todas as coisas. Esse processo pode ser lido como um processo de evoluções de nível de conectividade. A cada um deles notemos quantidades de elementos que se conectam maiores e com uma quantidade e com uma também possibilidade de informações muito maiores do níveis anteriores. Vamos analisar agora as transformações deste processo de evolução da conectividade. A prima forma de internet foi a Web 1.0, que era uma rede de computadores, de hardware, que através cabo telefônico e modem compartilhavam textos escritos. Não podia compartilhar imagem, não podia compartilhar som, não podia compartilhar vídeo, apenas texto escrito. Portanto, a primeira internet foi uma rede de hardware, de computadores conectada via telefone, via cabo telefônico e modem entre si. Uma coisa muito material, muito concreta. Uma rede de computadores. Agora, a Web 2.0, que começa lá em 2006 com a difusão da banda larga, é uma outra internet que funciona em maneira qualitativamente diferente. Porque não é mais uma rede de computadores. É uma da forma com que foi chamada a Web 2.0 também a rede pós-computadores. Por quê? Porque esta rede, primeiro, é uma rede que se distribui, que se conecta não mais através cabo telefônico, mas através cabo a fibra óptica. Os cabos a fibra óptica são pequenos cabos do tamanho de um fio de cabelo, no interior do qual existem outros não existem outros muitos cabos, mas existe um conjunto de espelhos e através destes pequenos vidros a informação se espelha e, portanto, viaja à velocidade da luz, mas, sobretudo, esse processo permite que qualquer tipo de informação, seja esta vídeo, áudio, som ou palavras escritas, é desmembrada na sua origem e reassemblada no final. Isso permitiu que a quantidade de informações veiculadas fosse muito maior, mas também a tipologia, porque pela primeira vez foi possível compartilhar áudio, sons, vídeos, em qualquer formato, em uma quantidade infinita e uma velocidade muito mais rápida. Então, essa internet, definida também internet fotônica, baseada em cabo fibra óptica, permitiu uma grande transformação e surgimento da internet que basicamente utilizamos ainda hoje. A internet do Gmail, a internet do Skype, do YouTube, mas é a internet também do Wi-Fi, do wireless, e portanto a internet do dispositivo móveis. Isto é, a grande transformação, por isso foi chamada internet pós-computadores, é que a internet, as redes de conteúdo, se tornou algo ao qual poderia se ter acesso com diversos tipos de dispositivos, e não apenas com computadores, sucessivamente com smartphone, mas também com tablet, e também com qualquer outro tipo de dispositivo, porque a coisa mais importante deste modelo de internet era se conectar ao conteúdo. Não era mais necessário armazenar o conteúdo para acessá-lo, mas o conteúdo ficava armazenado nesses conjunto de informações de database e também nessa passagem através do cabo de fibra óptica que foram chamados cloud, na qual era suficiente acessar o conteúdo sem necessariamente abaixá-lo no próprio dispositivo. YouTube, Gmail funciona desta maneira ainda hoje, e isso obviamente criou uma grande transformação
no processo di internet, uma rivoluzione da própria internet. A web 2.0 é uma outra rede rispetto a web 1.0. Tudo isso leva a pensar a importância da nossa relação com a tecnologia. Comunemente nós somos levados a pensar de maneira completamente errônea que a tecnologia são instrumentos, são ferramentas. Na verdade não é assim. A tecnologia não são instrumentos que nós utilizamos. A tecnologia são a forma através da qual nós habitamos o mundo, e a tecnologia produz, como vimos na história da humanidade, a própria humanidade. Através da interação com a tecnologia é que nos tornamos humanos e que nós entramos em um processo metamórfico que nos faz, a cada fase, a cada revolução, diferentes do que éramos antes. Uma imagem que sintetiza, como só o cinema sabe fazer, todo esse processo de revoluções comunicativa e de alteração da própria espécie humana, através desse processo metamórfico de interação com a tecnologia, de coevolução, é a famosa sequência elaborada por Kubrick no famosissimo film 2001, Odisseia no Espaço.